na medida que ela vai limpando esse mapa da dor, ela vai começando a identificar. Então, ela fala, olha, esse dia eu briguei com o meu chefe, depois eu tive uma dor de cabeça. Então, é um fator emocional. Esse dia eu comi na minha casa uma farofa com banana, que eu nunca como, e tive dor. Será que é banana? Será que é farofa? Vamos deixar observado, vamos anotar isso para ver se isso se repete de novo a próxima vez que você alimentar. Então, assim, é muito interessante ter esse controle, porque a pessoa começa, como você disse, a ser protagonista da dor dela e do tratamento dela. E vai descobrindo ali os hábitos onde podem estar os desencadeantes. Muitas pessoas sabem dos seus próprios desencadeantes, e tem os mais comuns, né? Na alimentação, quais são? Leite é muito comum. Isso não quer dizer que é para todo mundo, tá? Isso é muito individual. Às vezes a pessoa pode tomar o leite em si, leite, queijo, derivados de leite, não só lactose. Azeitona tem algumas é muito reações comum. alérgicas que podem desencadear dor de cabeça também, né? Embutidos é muito comum, o álcool é muito comum dar, mas tem Tanto pessoas... é conhecida como dor de cabeça da ressaca, tem pessoas, né, que têm, e não é por quantidade, às vezes a pessoa toma um copo de cerveja, meio copo de cerveja ela tem dor. Tem outras pessoas que com cerveja não tem com vinho, que é muito comum também. Então, a gente tem que buscar ovos, carne de porco, a gente vê que é muito comum. Cada pessoa é um universo de possibilidades. E ela tem que ter esse autoconhecimento e saber o que para ela dá dor, porque realmente no tratamento a gente vai tentar excluir alguns desencadeantes para ajudá-la, para ela ter essa lucidez de quando ela tem dor e por que ela tem dor, né? Muito importante, por exemplo, assim, controle de obesidade é muito importante. A gente sabe que a obesidade está relacionada com a cronificação de dor. Atividade física é obrigatório para quem tem dor de cabeça. Então, é atividade física frequente e regular. Eu falo com os meus pacientes, não é para virar maratonista, mas... para se movimentar. É para se movimentar, para espairecer, para sair do estresse do dia a dia, mas também porque a gente sabe que essa movimentação do corpo, a atividade física, ela protege, ela é quase que um tratamento preventivo da dor. Para tudo, né? Pra Esse tudo. autocuidado, ele serve para a saúde do coração, dos rins, do baço, do esôfago. Prevenção de AVC. De AVC, né? Doutora, a gente tem aqui um quadro chamado Mito ou Verdade, com temas bem relacionados ao assunto que a gente está falando aqui. Vamos a ele? Vamos lá. Mito ou verdade? Enxaquecas e cefaleias tensionais são consideradas crônicas? Muitas vezes. Então, tem pessoas que têm enxaquecas ou cefaleias tensionais esporádicas. Uma vez a cada 4 meses, uma vez no semestre. Agora, outras pessoas podem ter de forma crônica, mais de 15 dias, mais de 3 dores por semana, 2 dores por semana, e isso já requer tratamento preventivo, não só dos remedinhos, mas uma prevenção. Luz e som podem ser fatores agravantes ou até desencadeantes de crises de enxaqueca? Com certeza. Principalmente, eu acrescentaria outro, odores. Tem pacientes que desencadeiam dor por causa de um perfume forte no ônibus. Inclusive, congressos de cefaleia no mundo todo, eles sugerem, né, que os médicos vão sem perfume no congresso. Porque a gente sabe que é uma parcela grande das pessoas, 15% da população tem enxaqueca, Fernando. Então, a gente se a gente chega cada um com seu perfume, a gente pode estar desencadeando uma dor numa pessoa ali do nosso lado. Tem a maneira politicamente correta de passar o perfume, que é de jogar aquela nuvem que fica ali, você passa por ela e aí não vai ficar exagerado. Mas eu acho que acaba sendo um pouquinho, né? E aí nem é a mesma coisa que não passar, mas um perfume forte é terrível, né? Principalmente para quem tem dor. Pense nisso na hora de exagerar no perfume, né? Isso vale para homens e mulheres, porque essa é uma desproporção que não distingue, né, doutora? Exatamente. Bom, existem hábitos que contribuem para diminuir as crises de dor de cabeça. Verdade, com certeza. Por exemplo, a atividade física, que a gente comentou aqui,
Um autoconhecimento, as terapias, né, são tratamentos que a gente chama de não farmacológicos, inclusive para dor. Então, uma terapia cognitivo-comportamental ou a própria análise. Existem técnicas de relaxamento, meditação que são técnicas que chamam de biofeedback, né, de você conhecer o funcionamento do seu corpo e conseguir, através, às vezes, da respiração, e melhorando às vezes, uma frequência cardíaca alta. Muito interessante, né? Que isso tem pontos de contato com o que a gente falou sobre o paciente ser protagonista dessa luta contra a dor de cabeça. Não é só remédio, né, Fernando? Muitas vezes o paciente chega querendo um tratamento onde ele tome algo que resolva. E muitas vezes não é só isso. Uma pílula mágica. Uma pílula mágica, nós não temos. Não existe ainda, né, doutora? Nem almoço de graça. Não. Nem a pílula mágica. Mais uma questão. Mulheres são acometidas por dor de cabeça de uma forma maior do que os homens. Sim, falamos disso. Com certeza. É uma proporção de 3-1, né? A cada 3 mulheres que têm enxaqueca, um homem vai ter. Existem tipos de alimentos que aumentam a dor de cabeça? Existem, principalmente os que desencadeiam, né? Então, relacionados ao tanino, à tiamina, aos nitritos. Então, são os embutidos, azeitona, abacate, a gente vê muito, aspartame, muitas vezes, né? Que são os adoçantes, também são relacionados. A cafeína? O café é contraditório. Porque um abuso de cafeína pode ajudar a cronificar uma dor de cabeça. Porque tem cafeína nos remédios que cuidam da dor de cabeça. Só que pequenas doses de cafeína podem proteger contra a dor de cabeça. Então, você toma um café descafeinado? Não, aí não tem cafeína, né? Mas, por exemplo, você tomar 1-2 xícaras por dia é muito permitido de café. Você não tem que ter uma abstinência de café. 1-2 xícaras ao dia. Mas tem pessoas que tomam 6 xícaras por dia, tem pessoa que anda com um bule de café do lado e toma café. Isso, a chance de cronificar é grande. E se você tira de uma hora para outra a cafeína dessa pessoa, ela também piora, porque ela tem uma abstinência pela cafeína, né? Então, essa regulagem que a gente faz em consultório também, essa orientação é muito gradual. Tem mais essa questão aqui. Existem alguns casos que as crises podem ser desencadeadas por alimentos específicos. Mito ou verdade? Verdade. Como a gente disse, né? Alguns alimentos a gente sabe que para muitas pessoas é um desencadeante. O leite, carne de porco muitas vezes, às vezes ovos. Eu tenho um caso de uma paciente que começou uma dieta, né? E estava fazendo exercício físico e de repente ela começou a comer 4 ovos de manhã. E não diferente, as dores pioraram. E quando ela me contou, você tem que buscar isso, porque muitas vezes o paciente, ele não tem esse insight que pode ser isso. E quando você... Dieta que não tem carboidrato e muita proteína. Muita proteína, exatamente. Mas assim, é específico da pessoa. Eu tenho pacientes que comem ovos e não tem nada, mas essa pessoa especificamente começou a ter um consumo muito maior de ovos. E só da gente falar, reduza esses ovos de manhã, não precisei de tratamento com remédio, não precisei... A gente fez um diário da dor. Diário da dor. Ela anotou e ela melhorou. Olha essa questão. Questões emocionais e estresse podem desencadear crises de dor de cabeça. Mito ou verdade? Verdade. Então, esse controle emocional é muito importante. É muito difícil a gente falar que vai viver uma vida sem emoções, né? Sem um dia eu estou muito nervoso, aconteceu uma coisa impactante, eu estou chateado. Mas, aos poucos, nós temos que encontrar esse equilíbrio. E aí, talvez, é onde venha o valor de uma terapia para a pessoa, né? De saber lidar com essas emoções, saber ter um autocontrole, saber conseguir fluir mesmo nessa crise, né, emocional que ela teve. A atividade física ajuda a eliminar muito desse estresse, né? Eu falo que a gente tem que ter válvulas de escape e a atividade física é uma delas. Acidentes ou traumas cranianos podem desencadear dores de cabeça crônicas? Podem. Isso a gente vê acontecer. O que mais preocupa o neurologista são o início de uma dor de cabeça após um trauma, né? Então, assim, a gente sempre tem que pensar nas causas, no surgimento de alguma hemorragia dentro da cabeça. Isso é um sinal de alerta, né? Se a gente fala de sinais de alerta. Quando procurar um neurologista, um deles é isso, um trauma que evoluiu com uma dor de cabeça. Mas muitas vezes tem pessoas que falam que começaram a ter dor de cabeça logo após um trauma importante que
tiveram, por exemplo, uma queda, onde caiu, e a pessoa sabe, desde aquele dia eu comecei com uma dor de cabeça que persiste aí por anos, por exemplo, já foi investigado, não foi achado nada. Tanto é que existem estudos de impacto na região da cabeça, em jogadores de futebol americano, né? E também nos boxeadores, né? Sim. De sequelas que vêm por Tanto causa do dor impacto. como, nesse caso, eles falam até de doenças de distúrbio de movimento, né? Parkinson, eles ligam outras doenças neurológicas também a esses traumas frequentes em cabeça. Doutora Júlia, a conversa está ótima, nós vamos fazer só um breakzinho para a gente tomar um cafezinho descafeinado. Um cafezinho? Uma água. A gente volta daqui a pouco. Aproveite aí, mande sua mensagem para a gente, sua dúvida aqui pelas nossas redes sociais. A gente toma uma água e volta na sequência. Quem tem Araújo tem tudo. E quem tem Araújo de dia e de noite. Tem tudo o que precisa para resolver a vida em um só lugar. Tem Araújo também no site e no aplicativo, para comprar em casa e buscar na loja sem passar pelo caixa. Quem tem Araújo tem tudo e um pouco mais. Precisou? Sossega, Araújo entrega. Saúde! Estamos de volta aqui no Saúde e Bem-Estar, que hoje está falando sobre dor de cabeça. E é impressionante como esse tipo de sintoma é uma queixa comum de quase todo mundo. Cerca de 3 milhões de brasileiros que encaram a dor por 15 ou mais dias por mês. Isso é um dado da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Gente, isso não é brincadeira, não. Muita gente está tentando levar o dia a dia, levar a rotina de sempre, sentindo essa dor terrível que faz qualquer um perder o bom humor. Por falar nisso, a gente tem agora a participação de uma dessas pessoas que vive dessa forma, há anos driblando a dor de cabeça. Veja essa história. E eu fui convidada para falar um pouco de um sintoma que eu tenho, que é uma coisa frequente na minha vida, que é a dor de cabeça crônica. Então eu consigo identificar que ela começou quando eu tinha uns 17 anos, é uma coisa muito frequente, muito comum na minha vida desde então. Começa com uma dorzinha e vai se intensificando, principalmente em dias que eu tenho uma má alimentação, não tomo a água corretamente ou tenho um dia estressante. Já chegou vezes da dor só passar, indo no hospital, tomando injeção na veia, e é horrível porque você deita e acorda com a dor de cabeça. Então, assim, é um problema que eu já convivo, na verdade faz parte da minha rotina. Então, hoje eu tenho alguns rituais, né? Começa a dor, já entro com medicação para não sofrer, porque ela vem com outros sintomas, né? Ela vem com sensibilidade à luz, ela vem com náuseas, a famosa enxaqueca, né? Então, hoje virou parte da minha rotina, mas eu sei que a causa disso, né, é a má alimentação, o mal do século, que é o estresse.
Então, esse é um pouco do meu relato desses sintomas que eu não desejo para ninguém, porque a dor realmente é insuportável. Doutora Júlia, te parece familiar essa história? Com certeza. É uma história que a gente ouve. 60%, Fernando, das consultas no consultório são de dor de cabeça. Então, é uma história muito frequente, muito familiar, que se repete, e a nossa rotina aí como neurologista, né? Agora, tem um ponto em comum